dar início à escola dominical, antes de tudo, já deixa a Bíblia aberta em Lucas, capítulo 16. Deixa a Bíblia aberta aí, nós vamos... Lucas, no capítulo 16. Somente deixa aberto no capítulo 16. Irmãos, o tema que nós vamos abordar hoje, se Deus assim der graça, chama-se humilhação. Nós não vamos comentar sobre a humilhação somente no âmbito com relação ao Senhor, mas em primeira mão vamos tentar comentar, os irmãos, a compreensão da humilhação em si, porque muitos entendem a palavra, muitos pronunciam a palavra, até falam, colocam em ação para alguma coisa que acontece na sua vida, mas não conseguem entender perfeitamente o que significa e como ela age na nossa vida, seja de uma forma e nós o som da rua, nós muitas vezes não queremos colocar nessa posição. Quem é que gosta de ser humilhado? Quem é que fica bem sendo humilhado? E quando é que a humilhação acontece? E por que a humilhação acontece? A humilhação como sentimento humano ela é diferente da tristeza e da raiva. Totalmente diferente. A humilhação, ela atinge o nosso ser e nos coloca numa posição de inferior com relação a qualquer situação. Aqui eu estou falando da humilhação em si. Quando a raiva é um sentimento que tem a ver com, propriamente dito, com a injustiça. Se nós achamos que uma injustiça acontece, nós ficamos com raiva. Porque raiva por quê? Não devia estar acontecendo isso. Mas nós que julgamos a injustiça. Por isso temos raiva. A tristeza também. A tristeza reflete a frustração. Ou seja, algo que não se concretizou e você precisava muito, então reflete tristeza. Mas a humilhação, nós somos tendenciosos a definir a humilhação como algo que vem de alguém para nós. Ou seja, alguém já passou, em termos de sentimento, em termos de concepção, por um estado de humilhação. Todos nós já vivemos isso. Eu vou, para passar rápido, eu vou citar uma situação. Uma certa vez, no meu primeiro emprego, foi dada uma responsabilidade para mim de uma coisa que era só os antigos que faziam. Deram uma listagem na minha mão e falaram assim, você tem que conferir, é uma coisa de responsabilidade, isso aí vai sair na lista telefônica, aquela lista que vinha com propaganda e tudo, as páginas amarelas, e você não pode perder nenhum ponto. Olha só, manualmente, cada título, cada referência. Eu peguei e falei assim, deixa comigo, a minha chance de mostrar o meu valor. E errei tudo. Mas acabei com a empresa. Aí o chefe da editoração, meu chefe, diante de mais de 20 pessoas, assim, Jerônimo, você fez tudo errado. Tudo que não devia fazer. Olha aqui, ó, por causa de você, agora nós vamos atrasar isso aqui, nós vamos atrasar isso, nós vamos atrasar isso, nós vamos atrasar aquilo. E ele foi falando, e eu fui ouvindo calado. Eu fui ouvindo calado e todo mundo olhando. Aí ele acabou de falar, saiu chateado, porque um atraso numa editoração é uma coisa assim muito séria, porque atrasa o produto na rua. Mas eu ouvi aquilo ali e não sei, nem era cristão ainda.
aquilo ali não me abalou. Eu fiquei assim comigo. Sim, eu fiz tudo errado. Mas eu tinha no meu coração uma segurança que eu estava fazendo bem e que seria elogiado. O que aconteceu foi que eu não me abati tanto, sabe? Fiquei envergonhado, mas não me abati tanto. Não vou conversar com os irmãos, não me abati. Passado mais ou menos uns 2 meses, houve outra editoração de outro produto. E sabe quem foi chamado para fazer? Eu. Quem é que indica uma outra pessoa? Ele não falou assim, faz direito agora, assim, corrige tudo isso aí até o final da editoração. Eu peguei, corrigi, levei para casa, corrigi manualmente em casa, fiquei de noite acordado corrigindo e quando entreguei, eu ouvi assim, muito bem. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. Estou usando um exemplo meu, mas não tem nada a ver de vanglória, não. Eu ouvi uma coisa negativa no início e ouvi uma positiva no final. Muito bem, e dali em diante, nunca mais deixei de ser cogitado para trabalhos complicados. Dá para o Gero que ele consegue fazer. Então isso criou em mim o quê? Preste atenção. Um homem, estou representando um ser humano. O que criou em mim a partir daquele momento em diante? Passa para o Jerônimo que ele resolve o problema. O que criou em mim com relação às pessoas? Que as pessoas... eu estava vivendo o que agora? Devido às pessoas confiarem sempre em mim, eu estava vivendo o quê? O quê? E sim, mas havia uma opinião das pessoas para comigo. Reputação. A partir dali, o que acontece? Eu comecei a viver aquela reputação. Não posso mais cometer aquele erro do início, porque todo mundo agora confia em mim. Isso não é bom. Ficou escravo dela. Isso. Escravo da reputação. Eu não tinha dignidade. Eu tive dignidade quando não me abati e fiz certo. Mas a partir do momento que eu fiz certo e as pessoas começaram a falar que o Alessandro, por exemplo, faz aquilo ali perfeito, é com ele que a gente tem que mandar, criou, um exemplo, tá, Sandro? Eu estou trocando de mim para você. Criou no Alessandro uma coisa assim, eu não posso perder isso. E o que acontece é que quando nós perdemos isso e somos indicados dessa perda por alguém, nós nos sentimos humilhados. Então a humilhação tem uma relação com alguém tem poder para nos humilhar? E existe algum poder humano que possa nos humilhar? Presta bem atenção nisso. Assim, por mais que você exista, alguém fala assim, não, eu não vou te humilhar. A humilhação é uma ação direta de uma pessoa para você? Ou é um sentimento que você tem puramente que você permite sentir? Eu acho que é porque a gente tem zelo por uma imagem que está construindo e a gente deixa se humilhar por isso, né? Então quando que a humilhação acontece? Pense bem, eu quero que você não pense, quando é que a humilhação acontece? Quando você faz o quê? A humilhação... Não permite. Permite, mas a humilhação é um sentimento de quê? Se alguém te humilhou é porque aconteceu o que com você, com relação ao que você achava que tinha? Para aquela pessoa você tem ainda? Não. Não. Então um sentimento de quê? Perda. Você não quer perder. Aí começa a partir do momento, você vê uma coisa maravilhosa nas escrituras, como o Senhor pesa isso, faz parte da vida do salvo. A humilhação. Você não quer perder. Se você vive entenda bem, isso não é viver de forma vangloriosa com relação aos homens, não. Basta, até o pobre pode ter isso. Entendeu? Você está numa situação, você não quer perdê-la. Então, quando alguém confronta você e você não consegue contra-atacar, você se sente humilhado. Então, a palavra de você se sente humilhado. Então, a humilhação é uma coisa permitida por quem? Quem é que permite uma humilhação? Você próprio. Isso. Você, sabe por quê? Porque, mas Gero, não tem como. A pessoa fere você. Ué, mas peraí. Se feriu você, porque sua dependência é de quê? Daquela reputação.
Isso! Você depende daquilo. Não, eu não quero. Ninguém. Outra coisa, geralmente a pessoa que se preocupa de não ser humilhado é uma pessoa que volta e meia humilha as pessoas. Mas entenda bem, mas Gera, você não acabou de dizer que quem permite humilhação é uma pessoa? Sim. Pessoas que gostam de humilhar sabem tocar num ponto, Elizabeth, em que sabe que você vai desmontar. Você está entendendo? Então, olha bem, compreendam isso. Joyce, se alguém quer te humilhar, vai tocar num ponto. Então, a humilhação é uma coisa com relação ao diabo. É uma coisa o quê? Maligna. Porque quem está te humilhando, ele está te humilhando porque está falando coisa e te humilhou. Não, ele sabe. Te humilhar é te colocar em que lugar? Segundo ele, segundo a pessoa que está te humilhando. Não, segundo ele, está te humilhando. Lugar. Que eu o quê? Já julgo que é um lugar inferior. Isso aí. Então, Beth, pensa. Alguém fala assim, coloquei ele no lugar que ele merece. Entendeu agora? Agora, volta para a pessoa. É complicado, né? Volta para a pessoa. Se eu fui colocado me coloquei no lugar que a pessoa me humilhou, isso quer dizer o quê? Então, se a pessoa me humilhou e eu fui parar aonde eu não queria, então eu estava no lugar certo? Antes? Não. Não estava. Você estava querendo. Porque você não tem, a dignidade não tem como perder, porque ela pertence a você, mas a reputação você perde. Olha, e quando nós somos humilhados, a gente remói. A gente fica pensando como eu vou fazer. Eu fui humilhado, olha só. Eu fui humilhado. Eu não vou ler o texto áureo ainda não. Quer dizer, vamos fazer o seguinte, é porque tem relação de um versículo com o outro, mas como eu pedi o Zilma para ele abrir em 16:15 de Lucas, vamos ler o versículo 15. Não vou contextualizar não, é só o versículo 15 mesmo. Jesus respondeu uma palavra para os fariseus, não importa qual era a discussão. Acharam aí? Sim. Ô Joyce, pode ler para a gente? É o versículo 15, bem pausadinho, vai. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Certo. Beth, lê, mas eu vou pedir você para dar uma paradinha. Lê, é a mesma tradução, não é isso? Dela. Lê, de novo. Repete, a Joyce leu, repete. Ele disse: Vós sois os que vos Vai. Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Então, peraí, vamos começar o entendimento. Disso que nós comentamos. O que Jesus está falando com isso? Vós sois os que vos justificais a vós mesmos, ou seja, diante dos homens. Tem relação com o que nós comentamos aí agora? Sim, claro. Sim. E, então, Sandro, eu quero afirmar que para isso eu preciso me justificar. Isso, você tem que convencer. Isso, convencer que você tem toda a certeza da sua vida. Entendeu? Então, quando Jesus feria os fariseus com a verdade, eles se sentiam o quê? Humilhados. E uma pessoa que se sente humilhada e é altiva, ela faz o quê? Se vinga. Por exemplo assim, contra-ataca. Mas vamos supor que a humilhação seja irrefutável, sabe? Ela contra-ataca com o quê? Mentira. Eu não vou perder, não vou deixar ser humilhado. Muitas vezes a humilhação tem a ver com uma coisa assim. Lembra quando uma certa vez eu comentei no estudo que muitas vezes a verdade, entre aspas, serve para humilhar uma pessoa? Sim. Não é isso? Tipo assim, eu sei, vou pegar pesado aqui, eu sei que a Elizabeth tem um certo problema, mas aí eu vou, e é verdade esse problema. Quando eu acuso a Elizabeth, eu estou falando uma mentira? Não estou. Mas eu uso essa verdade para fazer o que com a irmã Elizabeth? Ferir. Em outra palavra, o que é? Humilhar. Entendeu, Beth? Então, mas não é verdade, não é assim que nós falamos uma frase? Mas não é verdade?
Mas na verdade, então nós nos defendemos, utilizamos uma coisa que é verdadeira e tem uma pessoa que faz muito bem isso. Uma coisa que aparentemente é verdadeira e usa para acusar. Quem é que é expert em fazer isso? Satanás. Isso aí. Então praticamos o quê? As obras de quem? Lembra do estudo bíblico? Existem obras de Deus e as obras das trevas. Então eu utilizo daquilo que eu sei da tua vida, que é verdade, que não é mentira, para ferir você. Então Jesus está dizendo assim: vós sois que vos justificais a vós mesmos. Quem é que já ouviu essa frase assim? Toda vez que nós agimos com soberba, altivez, arrogância, nós no final nos defendemos com uma frase. Nos defendemos sempre. Toda vez que a gente está numa situação assim, que as pessoas, a gente comenta e compartilha com as pessoas, a gente fala assim: ah, mais Deus o quê? Conhece meu coração. Mas é uma verdade, não é? Sim, mas aqui é positivo ou negativo? Lebete, agora completa o versículo todo. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Isso. Foi positivo isso que Jesus falou? Então, na verdade, olha só, vamos introduzir a compreensão de humilhação. Vós sois o que vos justificais a vós mesmos, mas Deus. Não adianta você querer falar. Já viu como você quer convencer o Senhor de que você é uma pessoa que procedeu daquele jeito porque você teve necessidade? Olha, nós somos tão arrogantes que nós tentamos ludibriar o Senhor. É arrogância demais. É saber. Pode falar, Beth. Assim, essa passagem aqui que fala, Deus conhece o nosso, quando a gente fala, Deus conhece o nosso coração. Com certeza, porque Deus conhece tudo. Mas assim, eu entendo que eu digo que Deus conhece o meu coração no meu entendimento, mas isso. Deus conhece o entendimento dele. A verdade. Né? Na verdade, a palavra de Deus diz assim: o coração do homem só o Senhor anda. Jeremias fala isso. Só o Senhor perscruta o coração do homem. Eu conheço o vosso interior. Então, Beth, muitas vezes quando nós temos arrogância e altivez na nossa vida, nós passamos a combater a presunção de humilhação. Entendeu? Uma coisa que eu digo que está sendo humilhante para mim, eu combato. Por quê? Vou citar uma oração que a gente ouve muito na igreja. Senhor, graças te dou. Juro para vocês, isso aí é uma coisa terrível, porque vocês vão ver o resto do versículo. Graças te dou, e já ouvi isso, porque tens abençoado a minha vida, tens concedido que não falte nada na minha vida. Eu estou falando, estou repetindo uma oração que eu ouço, de alguém ou de algumas pessoas específicas. E que com isso, Senhor Deus amado, conservo fielmente a minha vida com o meu dízimo diante do Senhor. Entenda bem, isso é uma coisa julgável por mim. Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas, você acha na sua mente pequena que Deus se agrada de ouvir isso? É como se falasse para Deus: o Senhor não pode fazer nada comigo, porque tenho cumprido tudo fielmente, não é isso? Condicionando. Então, entenda bem. Olha só, mas Deus conhece os vossos corações. Do início, de novo, Beth, até agora finaliza o final do versículo. Vai. E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. O que você entende agora com essa finalização? Jesus finalizou para eles. O que é elevado, na tradução diz o seguinte: o que é altivo diante dos homens, esse diante também significa entre ou dentro dos homens. Sabe, diante por quê? Porque são os sentimentos que vão diante de nós, que o provérbio fala, não é isso? Diante do justo vai a justiça de Deus, diante do soberbo vai a injustiça. Então, quando ele fala assim, tudo que é elevado dentro do homem, ou aquilo que o homem pratica, é abominação. O que significa essa palavra?
É somente assim? É errado diante de Deus? Horroroso. O que é uma humilhação? É aquilo que o Senhor... Odeia. É isso. O João falava, odeia. É uma coisa... É como ele chama a justiça do homem, porque as vossas justiças, está escrito em Isaías, são como um trapo de... Que a justiça seja ferida, quer dizer o que causa em Deus esse sentimento de justiça, nojo, porque desde que o homem, quando foi que começou a humilhação na vida do homem, a primeira vez que o homem foi humilhado, quando aconteceu? Pensem nisso. No jardim do Éden. Isso. Com o quê? Com ao quê? A mentira. Não, com a queda, não é isso? A primeira coisa que entrou, para começar, o homem já não precisa ser humilhado por ninguém. Ele já foi humilhado porque perdeu a sua comunhão com Deus. Então dali já começa. Aí eu passo para os irmãos. Se o Senhor fala, mas Deus conhece o vosso coração, é muito perigoso isso. É muito perigoso. Sabe por quê? Porque até nós mesmos que estamos aqui ensinando e ouvindo, isso é perigoso para nós. Porque como que eu vou saber como anda o meu coração? O meu irmão Davi não sabia também. Falava, Senhor, perscruta o meu coração, penetra o meu interior para saber se há alguma coisa errada da qual eu desconheço. Não inocente, eu desconheço, eu estou praticando e não estou vendo que eu estou sendo abominável a Deus. Davi tinha esse temor. A gente pensa que está bem diante dele, mas de repente não está. Então, quando é que, será que alguma hora nós podemos pensar que estamos bem? Será que é permitido esse pensamento? Estou muito bem. Nunca foi permitido ao homem. Por isso, Deus deu uma coisa chamada o quê? Que aqui nos conduz. O que nos conduz? Nós caminhamos segundo o quê? De Deus. Não, segundo o que de Deus? O que Ele nos deu para que nós andássemos no caminho? A palavra. Nós não temos capacidade para andar no caminho. Então Ele nos concedeu o quê? Uma direção. Isso tudo engloba uma palavra. Sabedoria? Não, graça. Graça, simplesmente, ele nos conduziu, Ele nos concedeu graça. E a graça, Joyce, é uma situação que é reconhecida pela pessoa humilhada. Entenda bem, não vou usar a palavra humilde. Humilhada. Vocês querem ver como é que você escapa de uma humilhação? Vocês têm ideia? Como é que sabiamente Deus pode lhe dar escape para que você não tenha o sentimento de humilhação que vai tornar você uma pessoa totalmente dominada pelo mal? Porque se você se sente humilhado, é porque as suas dependências daquilo ali que a pessoa está te ferindo, emocionalmente acabaram contigo. Se você era feliz no Senhor, aquela humilhação acabou com a tua felicidade. Então ela tem um poder muito grande de tirar a tua comunhão com Deus. Mas eu vou mostrar o nosso Jesus dando exemplo. Olha só. Abram em... João 19. Olha, uma pessoa que tenta humilhar, uma pessoa que humilha, ela acaba ganhando controle. Ela controla você, você perde o controle. A humilhação como concedida na sua vida torna você totalmente impotente. Porque você perdeu ou foi ferido naquilo que você mais tinha de precioso. A Bíblia fala, eu não me recordo o número do salmo, mas fala assim, que quando fere um homem por causa de pecado, fere nele o que ele tem de mais precioso. Quando pune um homem por causa de iniquidade, fere nesse homem tudo que ele tem de mais precioso. Ou seja, a própria palavra está dizendo que muitas vezes uma humilhação acaba sendo para você indiretamente uma o quê? Correção. Uma correção, uma disciplina. Vindo de alguém que está querendo destruir você. Então, quando é que você vence isso?
Olha bem, vocês vão ver o que Jesus fez. 19, versículo 10. Jesus foi levado perante Pilatos. Pilatos, o governador daquela região toda, não é isso? Ele mandava e desmandava. Sandro, você é mandado diante de um juiz. Tirando raras exceções, quem é que chega altivo diante de um juiz? Claro que a pessoa chega assim, não é? Não chega assim? Humilde, né? Porque ele sabe que o juiz também vai olhar para ele e ele tem que demonstrar arrependimento para que a pena seja mais branda. Então, ele não quer sofrer a pena. Então, na verdade, ele não tem medo do juiz. Porque ele está tentando enganar o juiz. Ele tem medo do juízo, da pena. Tantos anos, ou pena de morte, ou vai cumprir isso aqui. É isso que tem. Se ele conseguir se safar disso, ele vai melhorar a vida dele. Ele vai lembrar, né? Ele vai lembrar que... Esquece automaticamente. Automaticamente, sabe o que? Me livrei, porque faz parte nossa, está dentro dele. Olha só. Lê para mim, Silvia, pode ler? Sim. Ó, o versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos. A quem? A quem que ele disse? A Jesus. A Jesus, vai. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te Ó, soltar? quer, Beth, a pessoa? Ah, tu não vai falar comigo não, Beth? Sabe muito bem que eu tenho poder para te jogar no chão. O que eu estou fazendo com você? Humilhando. Não, você, Beth, o que eu estou fazendo com você, se eu falar isso com você? É me humilhar. Humilhando. Porque você não tem poder para combater isso aí, não é isso? Aí ele fala assim para Jesus, olha, tu não vai falar comigo não, porque Jesus ficou calado. A Bíblia fala que como ovelha muda, não é isso, Sam? Sim. Foi enviado, não abriu sua boca. Aí ele fala assim, não vai falar comigo não. É o famoso direito do silêncio, não é isso? Não vai falar comigo não. Você não sabe que se você falar comigo, talvez você consiga me convencer a te soltar. Olha a artimanha. Não sabes tu que eu tenho poder, não é para te prender. Para o quê? O que está dizendo aí? Te soltar. Não, antes. Crucificar. Crucificar. Gente, só essa palavra já tremeria um homem. Se eu tenho poder para me crucificar, então se o senhor tem esse poder, também tem poder para soltar. Crucificação, morte, sentença de morte. Olha como ele jogou Jesus e falou assim, você não vai falar comigo, não está pensando que está diante de qualquer um? Eu que tenho poder, eu tenho poder para te crucificar e também tenho o mesmo poder para te soltar. Basta uma palavra minha. Então eu quero que você faça o que diante de mim? Se humilhe. Me obedeça, Não. se humilhe, me Se rastejando, beija meu humilhe, pé. implore por sua vida. Mas não é assim? Olha bem, não é assim que nós fazemos quando nos sentimos humilhados, somos filhos naquilo que mais desejamos. Agora, engraçado, se a salvação é o bem mais desejado, alguém consegue humilhar alguém salvo? Olha bem, a humilhação tem tudo a ver com esse mundo. Tudo. Você só é humilhado porque você está nesse mundo. Mas quando você prossegue para o reino de Deus, alguma palavra pode... Eu acho que Paulo é um exemplo de não ser humilhado, o apóstolo Paulo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Você citou corretamente. O próprio Paulo falou assim, eu sou humilhado por qualquer situação. Mas nós vamos ver. Então, olha só. Silvia, repete o versículo, por favor. Disse-lhe, pois, Pilatos. Acompanhe, irmãos. Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Aí eu vou dizer para os irmãos, o que vence a aparência, como você pode usar, que força você pode usar para vencer uma humilhação? Porque humilhação afeta o quê? Afeta a reputação, não é isso? O ego. Afeta. Jesus não pregava para as multidões, agora estava diante de um homem, submeteu ele. Você sabe o que Jesus falou que foi preso? Vocês estão vindo me prender? Eu tive todo dia perto de vocês não fizeram isso. Isso está escrito? Nunca. Estão vindo como se eu fosse o quê? Um homem
é a vossa hora e o quê? E o poder de quê? Das trevas. Frase famosa de Jesus, mas essa é a vossa hora. Então, Beth, usando você como exemplo aqui para todo mundo, muitas vezes é concedida na sua vida uma aparência de humilhação para provar teu coração. Como que a Beth vai... Será que a Beth terá forças para aquilo não influenciar na vida dela? Eu vou mostrar aqui agora. Silvia, lê o versículo 11. Olha a resposta de Jesus, a qual inflou a dignidade com uma única frase. Vai. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima... Só até aí, vai, fala. Se de cima te não fosse dado. Só até aí. Olha bem. Sandro, você até quer me humilhar, mas eu calmamente te digo, você é o mais humilhado. Porque esse poder foi dado para você. Ó, faça isso agora, então você não tem esse poder sobre mim. Do alto foi te dado isso. Do alto. Aí você fala, Jé, então o que isso simboliza pra gente? Como nós vencemos uma aparência de humilhação. Pensem bem. Não é usar a palavra de Jesus, a frase de Jesus correta para você não. É usar a técnica de Jesus ali, humanamente falando. Desmascarar, como fosse desmascarar uma falsa O que autoridade. Jesus quis dizer para ele? Resumindo, o que Jesus quis dizer para Pilatos? Jesus quis dizer o quê? Com relação a Pilatos. Essa frase dele quis dizer o quê Porque para não tinha Pilatos? poder nenhum. Isso! Deus é poderoso. Você não tem poder! Gente, glórias ao Senhor, porque compreender isso não é fácil. Não existe poder que acabe com a tua vida. E existe poder que você faz o quê? Consente que acabe, porque está ferido naquilo que Deus nunca quis que você tivesse ou vivesse. Que se chama, se nós vivemos uma coisa que Deus não quer, se nós fazemos uma coisa que Deus não quer que nós façamos, nós vivemos uma vida de quê? Que tem a palavra até difícil de pronunciar. Desobediência. Não. Que é a tradução disso aí. Que é difícil de falar. Concupiscência. Coração concupiscente, por quê? Você está sempre sendo humilhado porque você procura. Você quer viver. Você quer ver um exemplo? Autoaceitação. Já se sentiu assim? Já se sentiram assim? De parecer que ninguém nos aceita? Ué, mas a vida do crente é não ser aceito. A não ser pelos seus irmãos, que também não são o quê? Aceitos. E por outros irmãos que também são o quê? Rejeitados. Então, na verdade, você acaba sendo enganado, porque você tem uma comunidade muito maior de pessoas que deveriam estar sentindo a mesma coisa que você. E a gente não vive lembrando o tempo todo que somos salvos, né? E que todo poder pertence a Deus, porque se a gente vivesse bem lembrando disso, a gente não seria humilhado. Então isso chama-se o quê? Quando você fica lembrando o tempo todo de que só o Senhor, não preciso falar nada, só o Senhor. Isso é uma atitude de quê? Quantas vezes nós estivemos impotentes na nossa vida? Não tem como comandar a situação. Aí o servo de Deus faz o quê? Senhor, em ti põe o quê? Minha confiança. Mas nós pronunciamos isso, somos muito hipócritas. Em ti ponho a minha confiança. Já está indo lá procurar ajuda com a pessoa tal que você sabe que pode resolver esse problema para você. Aí alguém rebate. Então quer dizer que ninguém vai procurar? Não. Em ti ponho a minha confiança. Ao invés de eu perder o meu tempo com uma aparência de confiança humana, que é justamente aquele instrumento que pode também me humilhar, eu prefiro confiar no Senhor. Porque quando Davi pecou, que numerou o povo, não sei se o Sandro também lembra dessa parte, lembra, Sandro, lá em 2 Samuel? Ele enumerou o povo e recebeu o castigo de Deus. Mandou escolher isso, peste, cair na mão dos inimigos. Assim, nenhum nem outro. Eu escolho cair nas mãos de Deus, porque é rico em misericórdia. E ainda assim, o anjo estendeu, é isso que diz, Sandro, estendeu a espada para Israel e a praga matou um monte de gente. Entenda bem, ainda assim, ainda que doa na nossa vida, a nossa situação tem a ver com essa frase de Jesus:
você não tem nada. O problema é que o conselho de Tiago não funciona na nossa vida. Lá no capítulo 4, o versículo, não lembro, deve ser o 3 ou 4, não lembro, mas resistir aos homens, não é isso? Não. Ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá. Entenda bem, é muito real essa palavra, ele fugirá porque ele não está acostumado com resistência. Então, quando você resiste ao diabo, o que você fez com ele? Venceu. Humilhou. Entendeu agora? Estou entendendo? Irmãos, olha só, o diabo pode... Não, entenda bem. Essa atitude, para fazer ele fugir, eu não estou dizendo que foi poder meu, mas essa atitude humilhou ele, porque ele não retrocede, ele quer atacar. Mas ele foge, porque ele não está acostumado com uma pessoa que se mantém na posição. Então, toda humilhação é só você responder. Nenhum poder teria se do céu não tivesse dado. Ou seja, muita coisa que levanta para a nossa vida, o Senhor permite. Porque é como se fosse alguém perguntando. Em Zacarias capítulo 3, fala assim que o sumo sacerdote Josué estava de pé, com roupas sujas, diante de Deus, e Satanás estava ao lado dele. Já leram isso? Ele estava ao lado dele para se lhe opor. O anjo falou assim: o Senhor te repreende, Satanás. O Senhor te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? A Bíblia fala assim: e vestiu Josué com vestes brancas. Ou seja, toda a humilhação o homem deve viver diante de uma única pessoa. Quem? Deus. O Senhor. E como vamos viver essa humilhação? Vamos ver agora. Olha, abram Tiago, capítulo 4. Tiago. Voltando para a humilhação humana, 4, versículo 10. Voltando para a humilhação humana, quem já viveu sabe isso. E eu não estou dizendo que você viveu humilhação, que você pecou. Não estou afirmando isso, não. Eu estou dizendo que a humilhação só conseguiu vencer você porque tocou na sua dependência. Tocou na dependência. Quantas vezes... Posso comentar aqui, Joyce? Então, ela sabe que eu vou comentar. Quantas vezes a minha atitude para com a Joyce parecia que eu estava o quê? Você humilhando. Sabe por quê? Porque tocava no pecado. Olha bem, não estou falando de humilhação humana, de serviço, de família, não. Quando nós ouvimos a mensagem da verdade e não nos arrependemos, nos consideramos que aquela pessoa ou aquele mensageiro está fazendo o que conosco? Nos humilhando, porque está repreendendo a nossa maneira de viver, está nos diminuindo. Então muitas vezes nós choramos, nós espelhamos até que nós conhecemos que essa humilhação não está vindo dos homens, sabe? Está vindo do Senhor. E vocês vão ver isso. Lê Alessandro, lê para mim o versículo 10, por favor. Um conselho imperativo de Tiago. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sim, agora eu vou mandar você ler o 9 e emendar com 10. Senti as... Desculpa, o 8 até o 10, sabe ler? Chegai-vos a Deus, Isso. e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Certo. Senti as vossas misérias. Sintam as vossas misérias. Não parece que é a arma que o inimigo usa para nos humilhar? Sim. Sinta. Você não é nada, Beth. Quer saber de uma coisa? Um dia desse tu vai entrar aqui na minha casa, eu vou falar poucas e boas para você, que eu vou te colocar no seu lugar. Está entendendo? Estou usando uma metáfora. Mas na verdade, sintam as vossas misérias. Tem a ver com alguém mostrando a miséria? Não, você mesmo reconhece. Como, Sandro? Pelo que tu leu aí, como é que você vai se sentir? Como? Alguém tem que apontar sua miséria? Não, você reconhece que você não é nada. Mas não porque alguém falou. Não.
você vê realmente que você não é. Continua, sentir as vossas misérias e fazer o quê? E lamentai e chorai. Isso. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então está mandando você sentir tudo que nós sentimos quando alguém nos humilha, não é isso? Sim. Não é isso? Sim. Tá ou não tá? Sim. Eu quero, por favor, eu quero que os irmãos entendam isso. Tá ou não tá? Mostrando tudo que acontece. Poxa, quando a vida sou humilhada, nós chegamos em casa, choramos. Sabe, choramos, mas como? Como aquilo pode fazer aquilo conosco? Você faz até promessa, isso nunca mais vai. Eu nunca mais vou permitir que isso aconteça. Isso, e outra coisa, pisar em mim, fui muito pisado na minha vida. Olha que altivez. Você não foi pisado. Você permitiu que alguém pisasse em você. Ué, então não é a mesma coisa? Não é, eu não vou lutar contra? Não. Lembra da resposta de Jesus? Você não tem nada. É como você falar para a pessoa que tem a arma assim, ó, que tem uma arma apontada para você, assim, eu tenho poder para acabar com a tua vida, mas você não tem. Pior que a maioria das vezes a humilhação nem vem de fora, né? Vem na própria casa. Mas não importa. Mas dói mais. Dói. A Bíblia fala, Davi fala assim, aqueles que, se eu tivesse sido traído por aqueles que de fora, não é isso, Sandra? Tava bom, mas os que me traíram era quem comia o quê? Na minha mesa. Judas não traiu Jesus. Mas então, entenda bem, é um tipo de humilhação. Porque você se sente humilhado, porque a pessoa te traiu, além de trair, ainda tem poder sobre você. Essa traição, então, só uma minução, você acabou de ler qual? 9. Então, repete 9 e emenda com 10, por favor. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, e quando você troca isso aí? Você quer a exaltação somente? Você acha que é a exaltação do me Senhor? fez lembrar de uma oração. Deus, graças te dou porque não sou como fulano e eu sou perfeito diante do Senhor. Então, muito obrigado, porque eu sei que eu mereço essa perfeição. Isso é terrível. Isso é terrível. E olha. E alguém em contrapartida falou: Senhor, eu reconheço. Eu não mereço. Eu sou eu não valho nada. Eu preciso da sua misericórdia, porque eu reconheço isso. Até assim, nós vamos ver isso daqui a pouco. Senhor, está certo. Eu não acredito que tenha tido uma distância de metros que ele não tenha ouvido. Senhor, ele está falando de mim, eu reconheço que o Senhor realmente... Agora vocês pensem bem, ó. Humilhados perante quem? O Senhor. Quando é que a gente se humilha diante do Senhor? Só em se aproximar dele já é comum isso acontecer. Sim, mas o sentido, humilhação diante de Deus significa o quê? Reconhecer que não somos nada. Quem pode falar outro? Arrependimento. Sim, o arrependimento, mas eu estou dizendo, se o Santo falou reconhecer que não é nada, o que mais você poderia citar? Assim, olha só, quando você se humilha diante de Deus. Exemplo, havia um rei chamado Manassés, que cometeu as piores atrocidades, filho de Ezequias, que nasceu nos 15 anos, no período dos 15 anos que Deus deu para ele, e ele cometeu as piores atrocidades, mas tão ruim, mas tão que ele foi, por causa dos pecados dele, o castigo que Jeremias fala, diz que foi por causa dos pecados de Manassés, que fez a nação pecar. A Bíblia fala que ele se arrependeu, se humilhou e reconheceu, lá preso com os inimigos, reconheceu que realmente ele não era nada. Então, o que fez ele pecar contra Deus? Inicialmente, já que ele reconheceu que não era nada. Uma altivez, inicialmente. Ele era o quê? Ele era rei. Rei. Todo-poderoso. Então, Beth, a gente não percebe a soberba entrando, não. A gente não percebe, a gente só vê que as coisas que nos tornam altivos entraram quando elas já estão enraizadas. Naquilo que ele foi colocado, ele ficou... Nós não lembramos dos nossos antigos pecados, nós não lembramos daquilo que nos aflige, sabe? Não lembramos que jamais poderemos fazer com uma pessoa aquilo que fizer de mal com a gente. Jamais. Sabe? 1 Pedro 5,6. Nós estamos falando de exaltação após a humilhação, né? Lembre-se sempre da palavra de Jesus: nenhum poder se teria sobre mim se do céu não te fosse dado, do alto. Alguns dizem que Pilatos, que Jesus tocou num ponto,
Eu vou citar, porque eu tive uma comprovação de tradição. Eu li um livro histórico que Pilatos vivia com medo de errar no seu governo, senão César mandava tirar ele, se não fizesse coisa pior. Então ele, quando falou, alguns dizem que quando ele falou para Jesus que não sabe que eu tenho poder, você não tem poder nenhum. Alguém deu esse poder para você. Você o tem porque alguém deu. Ele quis dizer o seguinte: alguém também vai tirar o poder. E aconteceu na história. Entendeu? Eu estou citando assim, não estou dizendo que é isso não, porque na verdade ele diz que quem concede poder aos homens é quem? Deus. Só Deus. Então eu estou dizendo que aquilo para Pilatos, como ele não compreendia, ele estava assistindo assim: o que eu faço agora? E se eu estiver cometendo um ato errado e César questionar isso politicamente? Então ele fez o quê? Qual foi a atitude de Pilatos? Lembra? Lavou as mãos para dizer quem todo mundo está de prova, isso aí que eu não tentei tem culpa de nada. E eu tentei soltar. É ele que está. Isso aí. Então entenda, ó. 1 Pedro 5,6. Lê para mim. Lê, meu médico, por favor, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quem se sente humilhado, se sente rebaixado. Agora aqui a palavra diz: humilhai-vos, que foi tema do estudo sobre ansiedade, lembra? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que aconteça o quê? Ao seu quê? Seu tempo. O que significa isso? Ao seu tempo ele vos levante. No tempo de Deus. Isso. Então, na verdade, nossa vida tem que ser uma vida de completa humilhação. É um sinal do crente, é um sinal do salvo. Por quê? Porque quando fala essa exaltação, não está falando de exaltar, de colocar nas partes altas desse mundo. Está dizendo levantar o seu semblante. Fala, Sandra. Queria comentar uma coisa. Hoje, pela manhã me veio isso à mente. Hoje em dia é comum que as pessoas vivam anestesiados. Diferente do que vive sobre a rocha, está sóbrio. Certo. Quem vive sobre a rocha está sofrendo o tempo inteiro, porque ele é atacado, ele não tem uma posição cômoda, porque ele está sobre uma situação em que ele depende 100% da rocha. Certo. Quem vive na areia está numa situação folgada, então ele fica anestesiado. Então, o fato de você falar o seguinte: Senhor, eu não mereço, eu não valho nada, mas reconhecendo mesmo, você se torna uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, e aí alguém chega e fala para você assim: vire para o espelho, fala assim: você merece. Vamos lá, vamos criar um mantra, só que a pessoa não sabe disso. Você é vencedor. Você é vencedor, você merece. Você vai... Então, isso, mas por quê? Se você reconhecer. Injetando vaidade. Isso, mas se você reconhecer. Tá chegando lá, Injetando. Não, mas calma, porque no caso eu vou chegar no caso principal. Se você reconhecer que a sua vida é um fracasso e venha se matar, venha viver uma vida triste, indigna, e como uma terapia, você precisa se autoconvencer todo dia que você merece. Você merece o céu, o Senhor vai te receber, ao invés de se humilhar e falar: Senhor, eu sei que eu não mereço, no entanto eu creio. Sim, mas na verdade, Apocalipse fala assim: tu diz que és rico, mas não passa de um pobre, miserável, cego e nu, tudo de ruim que chega na época. Eu aconselho que de mim compres o verdadeiro ouro. Então entendam isso que o Sandro falou. Fala para você: se você viver uma vida, você vai viver sempre para baixo. Não, eu nunca estou para baixo. Lembra da resposta de Jesus? Não existe poder sobre mim. O reino que eu vou viver não é desse mundo, então eu estou caminhando. Então não tem humilhação, porque estou passando. Talvez alguém tente me humilhar enquanto eu estou passando, mas não dá tempo, porque eu estou caminhando. É porque deve ver outras coisas terrenas, tira a cabeça da pessoa. Olha, do reino. Abram em Filipenses capítulo 4. Eu li 1 Pedro 5,6, né? Filipenses capítulo 4, estamos encerrando.
Filipenses 4. Olha, irmãos, os irmãos talvez pensem assim, por que não citou alguns exemplos de humilhação nas Escrituras? Eu não citei porque eu teria que ler a Bíblia toda. Sabe, eu teria que pegar, desde Gênesis e Apocalipse, é só humilhação. Pessoas tiveram que se render, de reconhecer de que os homens não tinham poder sobre eles, e sim Deus, mas ficaram com medo dos homens. Filipenses o quê? Filipenses no capítulo 4, por favor. O bichinho tá exigindo descer lá. Ela quer descer. É. Por que eu fico aqui em cima? Eu quero ficar lá. Achou aí? Achou, Ronaldo? Capítulo 4. Olha, agora, olha bem, nós estamos terminando. Gravem esse ensino de Paulo. 4, versículo 11. Eu vou ler, os meus companheiros. Não digo isto. Eu vou ler do 10. Ora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Ou seja, alguém resolveu ajudá-lo. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já o quê? Aprendi, grave essa palavra, grife essa palavra, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então alguém, para começar, falta de coisas. Você pode, a situação externa, quando tu vê as pessoas melhores, o famoso Salmo de Azar, tem poder para humilhar você? Porque você não vive uma vida aparentemente digna com relação ao restante da sociedade? Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que? Pois já o quê? Completa, Sandro. Já? Aprendi a contentar-me com o que tenho. Com o que tem. Ué, o que você tem pode ser nada. Pode não ser nada. Então essa frase, Sandro, você tem que ter. Você tem que ter. É maligna. Vê se você entende. Não botem panos. Irmãos, olha, eu vou sempre falar para os irmãos, porque é dever meu. Não se deixem levar pelo que vocês veem. Não se deixem levar pelo que vocês ouvem. Pesa sempre a situação. Pesa se a pessoa que está dizendo para você que você deve viver uma vida diante de Deus com o reconhecimento que você não é nada, se ele também não é nada. Porque aquele que pensa que é alguma coisa e não é, o que acontece com ele, Joyce? Você comenta muito. Aquele que pensa que é alguma coisa e não é, o que acontece com ele? Você comentou outro dia. Ele o que? Se engana. Fala alto. Se engana. Engana a si mesmo. Engana porque não é. Não é. Então, continuando. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Completa, Beth. Sei o quê? Sei estar abatido, sei também ter abundância. Ó, então, peraí. Então, como é que pode alguém saber ter abundância? É uma coisa fácil. Mas como é que pode ser o contrário? Ó, eu sei ser rico. Mas já foi rico? Eu acho que sim. E agora? Eu não sou rico. Tem diferença para você? Não tem diferença. Olha, continua, Beck. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. A humilhação vem agora, vai. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos pastores, inclusive, a irmã Elizabeth ouviu isso durante anos. Porque, irmão, nós podemos tudo. Aí ele está dizendo de quê? Que coisas são essas que ele está falando, Silvio? Suporto todas as Eu coisas. suporto qualquer coisa que vem na minha vida de ruim. Qualquer coisa que tente... Passar por tudo. Hein? Passar por tudo, eu suporto. Eles invertem, então dizem que você Tu pode, diz que você pode fazer conseguir isso, altivez. para conseguir coisas. Eles É invertem. aquilo, ó, já que você quer, já que você almeja galgar aquele degrau lá, rapaz, você pode. Isso aí, você é capaz. Rapaz. Teve um filme aí, vou passar a palavra, teve um filme do Jim Carrey que se chama assim, Senhor, você está aqui, que o cara fala assim, tudo você tem que dizer sim, tu não pode dizer não.
Aí no final, quando ele se vê no hospital com um cara que falou isso, eu falei assim, por que você falou isso? Eu falei isso, você é à toa pra você estava me destruindo lá na minha palestra, e eu falei, nem eu acredito nisso. Ele fala assim pra tudo. É um filme de comédia. Ou seja, ele não negava nada porque ensinaram pra ele o seguinte, você tem que ser um vencedor. Não existe não. Tudo você pode. Não. A maior regra de vencer no caminho com Deus é poder passar, como você me falou, poder passar, suportar, ainda que venha tudo sobre a nossa vida, não adianta nada, vai nos derrubar, porque sabemos, olha só, tivemos que aprender a sermos humilhados. Ué, então agora você confirmou que alguém nos humilha? Sim, Contadores e perdas. ou seja, eu recebo a humilhação desse mundo, porque você vai ver que tem hora que Paulo fala que, quer ver, ele fala, esse é o capítulo 4, não é isso? Capítulo 4 do Filipenses. 1 Coríntios 4, o que eu prefiro ler, 1 Coríntios 4. Já lemos Filipenses 4, 11 e 12. E o 13. Agora, 1 Coríntios 4. Olha só o que ele bem dizer, responde ele mesmo. Deixa eu ver aqui. Versículo 10. Lê, Joyce, por favor. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Sandro, 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa. Olha, peraí. Isso é uma figura de quê? Todos esses... De humilhação. E humilhação. Então, falta de quê da pessoa? Segundo os olhos dos homens. Dignidade. 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 Tirou aparentemente toda a sua dignidade, né, Sandra? O Silvio, lê pra gente o 12, por favor. E nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Opa, peraí. Então isso é trouxa, não é isso? Sim. Olha aqui, olha o que esse livro acabou de ler. Nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e quando somos injuriados, nós louvamos, bendizemos, quer dizer, agradecemos a Deus. Somos perseguidos e sofremos. Continua, versículo 13. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Olha aí. O lixo desse mundo. Isso quer dizer o quê? O que pensam de nós é isso, não é isso? Sim. O que pensam da gente. Então isso já é um prato feito para que você seja o quê? Humilhado. Humilhado. Onde está a parte que você vence? Pensa bem. Já que Paulo falou tudo isso. Pai, eu acho que com a atualização do Instagram a live vai parar, tá com limite. Tá contando o tempo 1 minuto e meio para acabar. Tá bom. Não, não precisa, só tô avisando que vai cortar. Tá bom. Tudo bem. Nós vamos parar aqui e a gente vai continuar na semana que vem. Preste atenção. Eu peço aos irmãos que durante a semana procurem verificar nas escrituras, leiam a palavra e verifiquem nas escrituras situações de homens e mulheres que realmente se humilharam diante de Deus. Se humilharam mesmo, não é? Acho que ele aqui se humilhou, não. A Bíblia fala que se humilhou diante de Deus e reconheceu que não havia como fugir dele. Tá bom? Nós vamos encerrar porque a Joyce vai parar, né, Joyce? Tá com tempo aqui, ó, 40 segundos restantes. Então, nós vamos
Vamos colocar de pé, vamos orar. E domingo que vem a gente continua. Pedir a oração para nos encerrar em oração. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós reconhecemos, Senhor Deus, que Tu és o Senhor e que nós somos Teus servos. Nós reconhecemos que Tu, ó Pai, nos criaste, ó Deus, e que para honra, louvor e glória do Seu nome. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos 100% dependentes do Senhor